MS em Dia previu informação até você. E nesse programa eu trago a Sargento Betânia. É assim mesmo que fala, porque no universo militar não existe Sargenta Betânia. Para a gente conversar sobre política, segurança pública e perspectiva das mulheres na vida pública. Quer saber um pouquinho mais disso? Fica no vídeo. Betânia, obrigado pela vinda. Obrigado mesmo. Acho que eu sempre falo que é um dever do MS em Dia, de qualquer veículo, equiparar as coisas, dar oportunidade e abrir os espaços sem segmentar demais para um lado ou para o outro. Ano passado era um objetivo meu que metade das entrevistas fossem, né, com mulheres, que a gente tivesse todo mundo aqui representado e não conseguimos isso por conta da correria, produção, isso e aquilo. Já nesse ano já está ficando mais equilibrada a coisa e acho que esse é o caminho. Então, só de você estar aqui já é muito especial e principalmente ainda pelo que você traz como assunto também, que é mais especial ainda, porque é uma pessoa de bem entrando para a política. E esse processo, quando que você decidiu sair da situação, olha, eu vou mudar minha vida, eu vou entrar para a política e vou tentar fazer diferença lá também, para você já fazer diferença na segurança pública? Danilo, muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade do MS em Dia, por estar me convidando. É uma satisfação muito grande. Costumo dizer que a oportunidade na vida das pessoas é tudo, né? Tem gente que leva uma vida inteira para ter uma oportunidade e não tem. Tem gente que tem várias oportunidades durante a vida e não aproveita, né? Então, assim, quando eu tenho uma oportunidade, eu valorizo muito. Bom, o que me levou à política? Primeiro porque eu me identifico, assim, eu acredito que eu seja uma pessoa de alma inquieta. E eu venho de um segmento de segurança pública da Polícia Comunitária há 13 anos, que é um segmento que há uma interação muito forte com a comunidade. É uma interação de orientação, de capacitação, na assessoria e constituição dos conselhos comunitários de segurança, que hoje são 22 aqui na capital Campo Grande, mais 40 conselhos comunitários no interior do estado, nos diversos municípios. Então, a partir dessa interação com a comunidade, eu percebi que eu fazia uma política, que nem eu estava conversando com você anteriormente, só que uma política apartidária. Porque o fato de você orientar, o fato de você capacitar, estar em constante interação com essas pessoas, levando, né, conscientização, levando para elas orientações, acaba sendo uma política. Aí eu fui também para a diretoria de mulheres da ASPRA, que é a nossa associação de praças da Polícia e do Bombeiro Militar. Há 2 anos eu estou lá, né, nessa diretoria e comecei a participar assiduamente dessas questões tratativas de negociação salarial. Inclusive, ano passado eu estive... É política, de certa forma. Acaba sendo uma política, né? E aí, o ano passado mesmo, eu participei assiduamente e as pessoas vinham até mim e falavam assim, olha, sargento, eu acho que você tem perfil, você já pensou em ir para a política? Eu falei assim, não. E foram pessoas e chegavam em mim e falavam, e eu fui absorvendo, né? Eu falei, bom, eu acho que eu tenho sim, e o que eu falo muitas vezes, né, influenciam, que a gente, cada um tem essa, né? Porque quando se trabalha, como é essa situação da polícia comunitária, né, ou até a própria atuação da categoria pela categoria, é transformação social, né? E a política deveria ser transformação social, ter como foco principal isso. Você viu na política, onde você não estava, né, estava sendo representada por alguém, esse vácuo de falar, poxa, não estão fazendo o que tem que fazer. É por isso que eu vou para lá buscar isso. Porque a política, eu vejo assim, a política, ela é muito bonita, ela precisa ser realizada, mas de uma forma o quê? A política que contemple o cidadão, uma política que leve o acesso, que leve, né, melhorias para a população, e não uma política que hoje nós estamos visualizando, que é o quê? O político se servir dela para pequenos grupos, fazer uma politicalha. Na verdade, a política de uma maneira sadia, para servir as pessoas, isso é importante, isso precisa ser feito. Só que assim, nós precisamos trazer o que? Um resgate dessa política. Como eu costumo dizer, trazer uma moralidade para essa política, realmente de servir as pessoas e atuar de forma efetiva em prol das pessoas. E hoje o que a gente visualiza, a gente constata é o seguinte, por exemplo, o legislativo. Hoje a nível estadual, que a gente está vivenciando mais aqui a nível do nosso estado. Hoje o legislador, ele atua de forma parcial e ele não atua como fiscalizador do executivo. Você vê mesmo, muitas vezes tem algumas propostas de leis que são apresentadas para a população
E os nossos representantes votam contrário aos interesses públicos. Ignoram o interesse. E ignoram isso, uma população que clama muitas vezes nas mídias sociais, que vai lá, que reivindica. Então eu falei, não, através da política você pode ter voz, mas você tem que ter ser uma voz de forma o quê? Que seja de forma legal, de forma ética, de forma incisiva, mas que esteja realmente atuando de acordo com os interesses da população. Agora, o fato, a senhora está no PDT, né, que é o partido do juiz Odilon, pré-candidato ao governo do Estado. Até que ponto o fato de ter uma lenda, uma pessoa assim, um nível histórico para a justiça brasileira, né, para a moralidade brasileira, dentro do partido, com esse projeto, influenciou a senhora até que ponto? Nossa, me influenciou muito. Quando eu recebi o convite, realmente, né, se eu venho com uma proposta de renovação, ficha limpa, e eu creio que nós estamos num momento de muita reflexão na questão política, eu acredito que as pessoas estejam com um grau de conscientização muito maior. Isso é muito importante. Por quê? Porque você passa uma maior credibilidade, você passa o quê? Leva mais esperança para as pessoas. É como se você dissesse, nossa, as coisas têm jeito, nós temos condições de melhorar, nós podemos fazer a diferença. E só a promessa, hoje em dia, ela parece que ela não tem mais a capacidade de mexer com a cabeça das pessoas, né? Há uma descrença tão grande. Agora, alguém que tem, no caso dele, no teu caso também, uma vida toda correta, de contribuição para a sociedade, né? Em algo que acaba doando a própria vida, no caso. É diferente, né? Quando você está dentro de um projeto assim e até para sonhar é diferente, né? Está faltando sonho para a política? Eu acho que está faltando pessoas sérias na política. Está faltando pessoas realmente comprometidas com a política. Pessoas que queiram fazer uma política de forma o quê? Honrada, honesta. Isso está faltando. E é justamente nesse projeto do Dr. Odilon que eu acredito. E por isso eu aceitei esse convite, estou disposta a trabalhar de forma em conjunta. Por quê? Porque eu vejo, Danilo, que nós precisamos de uma política de Estado. Nós não precisamos mais de política de governos ou de partido A ou partido B, porque os governos passam, né? A cada 4 anos nós temos eleição, graças a Deus, esse é o processo democrático. Então as pessoas, a população, precisa de política de Estado efetiva, que contemple todos os segmentos. Por quê? Para que tenha continuidade. O que nós notamos hoje? Que nós temos políticas de governos A ou B, que é somente naquele governo, não tem uma continuidade, há um investimento do dinheiro público que é jogado pelo ralo. Por quê? Porque não tem continuidade. Muitas vezes é um projeto muito bonito, mas devido a algumas vaidades, o outro governante que assume acaba se perde, não dá continuidade. Por quê? Porque tem o nome do fulano, tem o nome do ciclano, e aí quem carece de tudo isso? A população, que acaba perdendo porque não tem uma continuidade nesses projetos a nível de Estado. Agora, o PDT escalou uma senhora chapa feminina para cargos para deputado federal ou para deputado estadual. Serve de lição para os outros partidos essa seleção maior? Eu vou buscar mulheres para concorrerem de verdade, para terem condição de repente, participar do processo para vencer. E não como muitos partidos às vezes fazem, de compor a chapa feminina só para cumprir cota, né? Alguma coisa. Exatamente. Eu vejo a gente precisa evoluir muito nisso também. Faz uma grande diferença e com certeza, eu costumo dizer, todos os lugares que eu estou, até mesmo no dia que nós fomos apresentada lá, né? Como pré-candidata, eu falei assim, eu não estou aqui para cumprir cota, eu estou aqui realmente de forma efetiva para trabalhar e eu estou disposta a buscar essa cadeira. E para isso não vou medir esforços, desde que seja, né, de forma honesta, de forma honrada, eu estarei lá trabalhando junto com o meu público, levando o meu projeto, apresentando as minhas propostas, apresentando as minhas ideias e que se estabeleça aquele que tenha a melhor proposta, melhor trajetória. Então, até mesmo eu conclamo as pessoas, os eleitores, as mulheres, né, todos os segmentos. Vamos analisar, né, com carinho a história de cada pré-candidato, vamos analisar se ele tem um trabalho já, né, ao longo da sua trajetória, vamos analisar se ele é ficha limpa, porque isso é importante para a gente resgatar e para a gente ter uma política séria, a gente precisa de pessoas comprometidas e não só, né, a nível estadual, mas em todos os segmentos. E a importância da mulher, né, no PDT, eu vejo isso de forma assim salutar, eles estão investindo realmente
né, nessa questão da participação efetiva da mulher para que ela esteja ali concorrendo de forma ampla, de forma igualitária com os homens. Isso é muito importante. Você é um expoente, né, Betânia, que eu acho que é um dos mais importantes. E acho que quanto mais o cidadão participar do processo democrático com o amadurecimento, menos vale a estrutura, né? Que é também outro fator, que às vezes não adianta a mulher ela estar ali no processo, numa campanha, numa pré-campanha, e ter uma estrutura muito menor do que a dos homens, e isso acontece muito. Acontece. E a questão da estrutura, ela é muito importante, né? Sim. É importante Senão porque você não chega, né? Você não chega. Querendo ou não, por exemplo, você tem que chegar nos municípios, você tem que apresentar, né, o seu projeto. E para isso você tem um custo, você precisa andar, o seu carro precisa de combustível, você precisa se alimentar nos locais onde você vai estar, você precisa pernoitar, e aí você precisa de uma estada, né, no hotel. É uma corrida, é o mínimo, né, é o mínimo, não tem como fugir disso. E essa estrutura também organizacional, muitas vezes de mídia, de acesso, isso também é importante e faz uma grande diferença. E esse viés, falando tanto da nova política, a necessidade de transformação, né? A estrutura, assim, se todo mundo concorresse com o mínimo, acho que ficaria mais transparente. Né? Acontece que uns têm estruturas milionárias, e aí uma coisa fora do comum, até para ludibriar o eleitor, e outros acabam tendo dificuldade para ter o mínimo. Né? Mas quem, no caso, é ficha limpa e vem com uma bandeira de renovação, leva uma larga vantagem nesse momento que a gente está passando do país e do nosso estado. Você tem tido alguma dificuldade para conversar com as pessoas sobre política? Eu acho que não. Não, olha, graças a Deus, eu até quero agradecer. Aonde quer que eu vá, Danilo, eu estou tendo uma aceitação tão boa. Eu acho que justamente foi porque é isso que você falou. Não tem um passado assim com mácula, sabe? Graças a Deus, por onde quer que eu passei, todos esses 15 anos de polícia militar, ou até mesmo antes, né? Porque eu também sou de origem humilde, a minha família, eu morei em Camapuã, morei num patrimôniozinho, não sei se vocês já ouviram falar no tal do Areado, entre Camapuã e São Gabriel do Oeste. Nossa, eu morei lá, é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, foi uma época da minha vida. Então, assim, é um passado, é uma trajetória que, graças a Deus, não existe nada que arranhe. Então, quando você chega para falar com as pessoas, não tem nada que ele possa apontar o dedo para você. Isso te dá uma satisfação, te dá uma vantagem muito grande. E isso acaba fazendo o quê? Influenciando as pessoas, aquelas que estão desacreditadas. Realmente que a política ainda tem jeito, ainda existem pessoas honestas, pessoas que querem realmente fazer a diferença. E eu tenho esse objetivo. Não tenho essa experiência política, não tenho essa tradição política, mas tenho o quê? Uma conduta ilibada e tenho a vontade de fazer a diferença, de estar lá realmente atuando em prol daqueles que me colocarem lá, ou seja, em prol da população. Só para fechar, a senhora é pré-candidata a deputada estadual. Deputada estadual. A Assembleia aqui do Mato Grosso quase não tem uma renovação grande há muito tempo. Poderia, de repente, a população repensando isso, a senhora é uma das pessoas que pode estar em 2019 numa dessas cadeiras, onde as mulheres estariam bem representadas e, no caso, até a taxa de renovação, de oxigenação da casa, que está só com veterano lá, por enquanto. É um desafio grande. Eu acho que é mais difícil ganhar para deputado estadual no Mato Grosso do que para deputado federal. É um desafio mesmo, é um desafio, mas eu gosto, viu? Eu gosto de me sentir desafiada e eu acho que essa é a oportunidade de uma renovação realmente. E eu creio que as pessoas estejam num grau de conscientização e comecem a analisar realmente o perfil dos nossos candidatos e vá votar naqueles que tenham compromisso e trajetória, né, de trabalho e que mostre realmente para que veio. Então, assim, eu estou apostando nisso, estou trabalhando para isso e realmente acredito que venha a ter essa renovação. Não sei se vai ser da maneira como nós esperamos, que seria o ideal, mas eu acredito que essa renovação ela vai acontecer e principalmente a nível de governo do Estado, né, justamente com o doutor Odiolão. Então, pré-candidata até a convenção, né? Boa sorte para a convenção. Obrigada, e boa sorte para depois também. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Valeu.
MS em Dia Preview, informação até você. Agradeço a sua audiência e para acompanhar nossas notícias, acesse www.msdia.com.br. Ficamos por aqui.